Boa noite, boa noite, boa noite. Paz seja convosco. Estamos ao vivo com mais uma palavra de fé para os nossos corações. Gratidão, 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 Senhor Deus, todo ser que respire, louve, adore, engrandeça o nome do nosso Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel, agindo Deus na minha, na sua, da nossa causa, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado, louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. E quando me perguntar onde está o seu Deus, apenas digas onde sempre esteve no controle de tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, santo é o nome do Senhor. Não permita que Satanás te faça sentir ódio de alguém que ele usou para te ferir. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhar com Cristo é a melhor coisa que se pode acontecer na vida de uma pessoa, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Giovanni, Deus te abençoe, paz seja convosco, todos vocês que estão ao vivo, vocês das outras plataformas, que o Senhor vos abençoe abundantemente. Louvado seja o nome do nosso Deus, maravilhoso, conselheiro, justo, eterno, soberano, único, salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, Deus ele é maravilhoso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nosso Deus, ele é o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Então, Senhor Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós vamos estar lendo hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, né? O livro da criação, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separar entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus, aleluia, deixa eu passar aqui a folha. Chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza, aleluia, produza a terra relva, ervas, e dei semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja sobre nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e o colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Eita maravilha, gente, que lindo! Para governar o dia e a noite se fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que
isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Louvado seja o nome do Senhor, e multiplique-se as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Aleluia! A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e rejeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê sementes, isto vos será por mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez Deus, e viu que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era tarde e manhã, o sexto dia. Eita glória, que coisa linda, gente. Dá vontade de nem parar, não é mesmo? Bianca, né? Sabrina, Débora, boa noite, passe dia convosco, o Senhor as abençoe de maneira poderosa. Vocês que estão ao vivo, vocês das outras plataformas, nós lemos aqui, né, aqui em Gênesis, né, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Então o Senhor em 6 dias, ele, né, 6 dias não é o nosso 6 dias, né, isso aí eu não sei te dizer, né, quanto tempo, mas a Bíblia diz que é 6 dias, né, no 7º dia, né, Deus descansou. Olha que maravilha, a grandeza do nosso Deus. Então quando nós começamos a ler aqui a criação, você vê que tudo, o Senhor já fez tudo, não é nada é novo, então o Senhor já fez tudo, né? Quando a gente vai para o mar, você vê aquele mar enorme, as estrelas, o céu cheio de estrelas, o sol, a lua, a chuva, não é mesmo? Tudo é criação do Senhor, as árvores frutíferas. Estivemos mesmo na roça com minhas amadas primas, né, lá no interior, que gostoso, tanta fruta que a gente compra aqui caro, né? Sabrina, paz seja convosco, Deus abençoa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Então, tudo o Senhor já deu, né? A nossa terra é frutífera. O que nós precisamos é o quê? Cultivar mesmo, né? Plantar. Chegando lá, nunca vi tanto pé de limão, tanto pé de mexerica, tanto pé de acerola, tanta mandioca, batata doce, tanta coisa, né? Então, assim, tudo foi o Senhor que fez. Nós precisamos é o quê? Continuar cultivando, não é mesmo? E cultivando, é muito gostoso quando nós vamos
pro interior, né? Que às vezes a gente não tem. Aí você olha para o céu, que é todo dia, né? Eu tenho o hábito de levantar e olhar para o céu. Gratidão, Jesus, pela vida. Gratidão, Jesus, pelo milagre da vida. Gratidão, Senhor, pelo fôlego de vida. Gratidão, Senhor, pela provisão. Gratidão por tudo, Senhor. Então, amados, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é maravilhoso. Por isso que eu fiz questão de ler Gênesis, né, do 1, aleluia, até o 31, para você ver, né? E teve aqui uma parte das últimas coisas que o Senhor fez, o quê? Fez o homem, né? Que no 21, criou Deus, pois o homem a sua imagem e semelhança, e criou o homem e a mulher os criou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Não deixa ficar ensinando coisa errada para suas crianças, não. Esteja atentos aí, né? Para você saber estar instruindo os seus filhos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, louvado, engrandecido, exaltado é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Então, é a criação do Senhor. Somos imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor, amados, Ele nos amou tanto, de uma tal maneira, que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas que nós tenhamos a vida eterna. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, olha a criação do Senhor. Eu sou criação do Senhor. Você, a humanidade, somos criação do Senhor. Então nós temos mais aqui o que? Agradecer o Senhor, bendizer o nome do Senhor, render graças ao nome do nosso Deus, que Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é fiel. Então, amados, louvado e agradecido ao nome do nosso Deus, adore o nome do Senhor. Aleluia, que nós precisamos fazer é obedecer o ID de Jesus. Não é mesmo? O Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. O mundo aí fora, eles precisam conhecer quem é Jesus. Tem muitos aí fora que eles não sabem, não é? Ele é criação de Deus. Tem muitos que não sabem. Lógico, nós precisamos confessar Jesus como o único suficiente Salvador, né? De criatura sermos filhos, não é mesmo? Então, aleluia, a criação do Senhor Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou estar lendo alguns atributos aqui de Deus, né? Sabemos que os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino. É para você ver que nós cremos num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. O nosso Deus, amados, eu gosto sempre de estar lembrando vocês aqui na live, aleluia, sobre os atributos de Deus. Ele é imutável. Deus, ele não muda. Ele não muda, ele permanece sempre o mesmo. Às vezes você muda, eu posso mudar, não é mesmo? Você fala, eu vou fazer isso, depois você, não vou fazer isso mais não. Então, às vezes, né? Mas o Senhor Deus não, né? O Senhor, ele é imutável, ele não muda, ele permanece sempre o mesmo. Então, o que eu quero dizer, se ele já te prometeu que vai te entregar uma bênção, uma vitória, o sobrenatural de Deus na sua vida, o milagre, na hora de Deus, amada, no tempo de Deus, amado, vai acontecer, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, nem tem sombras de variações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é infinito. Eu sou o que sou, né? Quando o povo de Israel foi escravizado no Egito, clamou a Deus por libertação. Então Deus respondeu ao clamor deles como libertador. Então eu não sei qual a bênção, qual a vitória, qual o milagre, a resposta que vocês precisam, mas clama por Ele. Ele sabe o que você precisa, mas o que eu preciso. Mas quando nós falamos com Ele, Senhor, eu preciso de tal. É como você ter um filho, não é mesmo? Ou você é vó e chega ali o neto perto de você, te pede algo, ou o filho pequeno chega ali, até mesmo maior, te pede algo, você faz tudo, né, para tá dando aquele algo, né, para o filho ou para o neto. Imagina o Senhor, quando nós pedimos, como aquele cego de Jericó disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, sente a minha dor, né? Então, o Senhor imediatamente já entregou ele a vitória. Então, mas é para você ver a grandeza do nosso Deus.
Ele ressuscitou os mortos, como ele fez com Lázaro. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. E o Senhor Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. Então eu quero dizer para você nesta noite: crê no Senhor Jesus Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então Jesus é o único caminho, né, que nos leva até o Senhor Deus. Não há outro caminho, não adianta você ficar cocheando entre 2 pensamentos. Sai de cima do muro e tem um relacionamento, tem intimidade com Deus, tenha vida com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Criador. Gênesis nós lemos, né, eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que ele aqui na Gênesis, na criação, e é o mesmo lá de Apocalipse. Então o Senhor, ele é maravilhoso, autossuficiente, justiça. A Bíblia diz que Deus é justo. Lá em Romanos 3:21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Maravilha. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é onipresente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onipresente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria. Olha que glória, né? Sabedoria. Está ciente de tudo que corre e que é a própria fonte de todo o conhecimento. Ele é onipresente, né? É o ser que está presente em todo lugar. Ele é maravilhoso, ele é onipotente, né? Atribuído a qualidade de onipotente, aquele que tem poder ilimitado, que é o Todo-Poderoso. Então, mas ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente. Deus é atribuído a qualidade de onipotente, aquele que tem poder ilimitado. Então, somente o nosso Deus, né? Aleluia, que é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos entregar a nossa causa, a nossa dificuldade, as nossas provas, as nossas lutas, a todas as frustrações, não é mesmo? A todas as dificuldades, todos os desafios, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor. Às vezes fala: Jesus, eu não estou aguentando mais, Senhor, me socorre, me ajuda, ajuda-me, Senhor. Né? A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Às vezes você conta para o vizinho X, conta para o vizinho B, conta para o vizinho do alfabeto todo, mas para Jesus você não conta. Então eu quero dizer para você nesta noite: conta para Jesus onde está a sua dor, conta para Jesus onde está doendo, conta para Jesus onde está difícil, que às vezes você não está tendo mais condições, que o desafio tem sido grande. Conta para ele, ele vai te ouvir o teu clamor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir o nosso clamor, né? Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Amém, amados? Essa palavra de fé para os nossos corações esta noite. Aleluia, vamos orar, vamos falar com o Paizinho, amém? Paizinho querido, Paizinho amado, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós te rendemos graça, ó Pai, em todos os desafios, dificuldade, escassez, luta, meu Deus, na alegria, na dor, meu Deus e meu Senhor, nas realizações de sonhos do Senhor na nossa vida, Pai, que o Senhor seja conosco em todas as situações das nossas vidas, derrama da tua graça, da tua unção, e que a graça do Senhor, ó Pai, esteja em cada lar, em cada coração, ó Deus vivo, Deus amado, Deus poderoso, abençoa cada vida presente, aqueles que vão estar assistindo essa live outro dia, outra hora, que o Senhor o abençoe de maneira poderosa e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, seja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração. Pai, abençoa a área sentimental desta mulher, abençoa a área sentimental deste homem, abençoa a área sentimental deste jovem, abençoa a área sentimental desta jovem, meu Deus, vai repreendendo todo espírito contrário, vai repreendendo, meu Deus, meu Pai, tudo que não provém do Senhor. Estenda as tuas mãos santas, tuas mãos de milagre sobre cada causa, Pai. Entra com cura, entra com salvação, entra com libertação, entra com provisão. Ó Deus santo, Deus amado, Deus poderoso, o Senhor criou o homem e a mulher, ó Deus de poder, criou todas as coisas, e no 7º dia o Senhor descansou. Então eu quero pedir ao Senhor agora, alcança cada coração, que cada coração venha descansar no Senhor e saber que só o Senhor é Deus, que não há Deus maior, não há Deus melhor. Ó Deus de poder, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Pai querido, o Senhor é o
Deus Todo-Poderoso. O Senhor está presente em todo lugar. Visita cada lar, cada família. Entra com a provisão, entra com cura, entra com salvação, entra com livramento. Meu Deus, abençoa a área emocional dessas vidas. Deus de poder, entra com a tua graça sobre cada lar, sobre a nossa vida, sobre, Pai querido, a nossa família. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Pai, é verdade, nós não sabemos orar como convém, mas é o teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, nos abençoa abundantemente, derrama chuvas de bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, e ensina-nos, ó Pai, a fazer a tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, a estar como aquelas 5 virgens prudentes, estar com a nossa lamparina acesa, não deixando nosso azeite acabar, nós olhando somente para o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, tendo vida no altar. Ó Deus, nos abençoa, abençoa as crianças, abençoa os autistas, os deficientes, abençoa de maneira poderosa as nossas vidas. Pai, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, que nós estejamos guardados e protegidos como a menina dos olhos. É o nosso pedido, Pai, a nossa humilde oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloca sua mão, amados, na posição de receber, e receba aí a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém, amados? Que o Senhor Jesus abençoe. Um beijo do seu coração. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Bruna, boa noite, paz seja convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba cada um de vocês que estão ao vivo, cada um de vocês que estão nas outras plataformas. Receba a bênção do Senhor, a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, e seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, um beijo do seu coração. Compartilhe essa live com alguém e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.